será que essa gurizada digita tanto? Não podia ser diferente, mas um outro assunto tem, aos pouquinhos, ganhado espaço. Cinema, filme, série, futebol, eu e os guris, a gente conversa bastante e de vez em quando a gente trocava uma ideia assim também sobre a eleição, o primeiro voto, porque acho que praticamente todos, assim, meus amigos, vai ser a primeira vez. Primeira eleição, a nossa já faz tempo. E até à noite, os resultados já deverão ser conhecidos. Chuí, eleições 78. Ou se faz, o JA ainda era jovenzinho e estava de olho na política, em tudo que acontecia. Afinal, a hora do almoço também é hora, sim, de falar em política. E olha que naquela época era bem diferente do que a gurizada de hoje em dia está acostumada. 62, 86, 69. O que era novidade virou rotina. Nossos microfones e câmeras registraram por todo o estado incontáveis campanhas, entrevistas, debates, posses e gestões. E é claro, o voto dos gaúchos. A contagem dos votos no interior do estado. Em Pelotas, o maior colégio eleitoral do interior do Rio Grande do Sul, a apuração começou de manhã. Os 80 escrutinadores da 45ª Zona Eleitoral de Santo Ângelo. E no menor colégio eleitoral do estado, o município de André da Rocha, houve empate entre os dois candidatos à prefeitura. Época de uma espera bem maior. Época do voto impresso. Aposto que tem muita gente que está assistindo que nunca viu uma cédula dessas. Uma urna de votação. Em 1996, uma revolução. A urna eletrônica entrava na vida dos brasileiros. Uma novidade para trazer mais segurança e evitar fraudes, afastando a intervenção humana na coleta e contagem dos votos. E o JA explicava o passo a passo para não se perder com a novidade. Quando você aperta o número do seu candidato, aparece na tela o nome, a foto e o partido dele. Espere isso acontecer para confirmar o voto na tecla verde. Se em qualquer uma das etapas, depois de digitar o número, não aparecer os dados do candidato escolhido, aperte na tecla laranja para corrigir. Quando aparecer a palavra fim, é que você realmente votou nos 5 candidatos. Uma mudança na dinâmica das eleições. Que quem vai votar pela primeira vez em 2022 sequer era nascido quando aconteceu. Da cédula de papel aos aplicativos que facilitam nossa vida na hora de exercer a democracia. O tempo passa, mas nossa prestação de serviço continua com a mesma disposição. Nós focamos muito em serviço, porque o eleitor tem muitas dúvidas, né? Como é que vota, em quem vai votar, as datas importantes e tudo isso. Então, um meio de comunicação de massa, como é a televisão, né? É muito importante na hora de auxiliar tanto em serviço quanto em informações para que o cidadão tome a melhor decisão na hora do voto. Essa troca das necessidades de cada um em termos de informação, em termos de aprimoramento dos seus mecanismos e, particularmente para nós, no processo eleitoral. É uma tranquilidade poder contar com uma imprensa livre, imparcial, autêntica, honesta, como eu vejo na RBS e vejo nesse programa. É da minha audiência cinquentenária já. Para cobrir política é preciso ouvir. Escutar não só presidentes, deputados, governadores, prefeitos e vereadores. É preciso ouvir você. É você que está nos assistindo agora. É a melhor pessoa possível para traduzir os problemas e apontar as soluções na comunidade onde mora. E é por isso que o Jornal do Almoço pega a estrada, para te ouvir falar em alto e bom som. O projeto Fala Rio Grande levou o Jornal do Almoço para todas as regiões do estado. Durante as eleições de 2006, visitamos municípios que traziam à tona debates imprescindíveis, bons
e maus exemplos. Está a mais de 50 quilômetros de distância do asfalto. Nós estamos aqui nessa praça ensolarada, praça cheia de gente, dando o pontapé inicial desse projeto Fala Rio Grande, que vai percorrer 4.500 quilômetros em 30 dias. Nós vamos estar entrando ao vivo um dia de cada cidade diferente do Rio Grande do Sul. O Jornal do Almoço integra o Rio Grande do Sul a partir de sua cultura. E, obviamente, para a gente estar sintonizado, é importante a proximidade. Como jornalista, o nosso maior desafio é estar próximo do público, entender quais são as necessidades e como a gente se comunica com ele. E o Jornal do Almoço tem essa tradição e está na cultura de sua equipe ao longo desse tempo todo. Mas para entender o que acontece aqui, é preciso entender o que acontece no centro do poder, Brasília, Distrito Federal. O nosso posto avançado, no local em que os rumos do país são traçados. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o reconhecimento da situação de emergência de mais 7 municípios gaúchos. Ministros, deputados e presidentes almoçaram conosco. A jornalista Carolina Bahia foi uma das correspondentes que ajudou a explicar como o que acontece no Planalto tem impacto direto na vida dos gaúchos. Diariamente nós temos, tramitando no Congresso Nacional, entre os ministérios, temas que podem ou estão impactando ou poderão impactar diretamente na vida das pessoas. Então, é sempre bom a gente estar muito bem informado a respeito desse assunto para entender, para votar melhor, para escolher melhor os nossos representantes, para entender onde vão os nossos impostos e por quê. Por isso que sempre foi um privilégio, um orgulho, uma alegria muito grande falar desse assunto no espaço que eu tinha no Jornal do Almoço e falar desse assunto de uma maneira leve, tranquila, clara, para que todos pudessem participar do debate. Informação e análise. Uma bancada que formou e forma opiniões. Política é parte da vida. E quem passou por essa bancada não deixou de dar o seu olhar sobre o que faz diferença no nosso dia a dia. A gente tem que reaprender a conversar com os diferentes e a entender que a diferença pode ser boa e que tu tá aberto a ouvir a diferença, não vai te destruir internamente, nem vai te enfraquecer e nem vai destruir aquilo que tu considera como valor. A gente precisa construir pontes entre os diferentes para poder avançar. E só a política faz isso. A opinião dentro do Jornal do Almoço, ela é como um bate-papo com o telespectador. É justamente traduzir, né, tratar da vida real das pessoas, como é que a política impacta a vida real das pessoas, porque é isso que acontece. Cada decisão política afeta a vida do cidadão. Não tem jeito. Almoço é também lugar de política. Para quem está há 50 anos falando sobre isso com você, ou para quem está prestes a ir às urnas pela primeira vez.